Obrigado. Bom, então, nós vamos falar um pouco, assim, de maneira geral hoje, dos sistemas de uso da terra no Maranhão, né? E, para começar, eu queria que vocês, dentro daquilo que vocês conhecem, relatassem os principais usos da terra neste estado. Bora lá, gente, relatar aí o que tem de uso. Bom, professor, eu posso citar o uso da agropecuária, no caso da agricultura de agronegócio, né, e agricultura familiar, e nós temos também a utilização da pecuária, mas para a produção de carne, né? Nós não temos, assim, uma pecuária produção de leite, né? Sim, para pecuária de corte, né? Pecuária de corte, exato. Isso. Mais algum uso, gente, que seja expressivo? Bom, professor, nós temos mineração, nós temos áreas de mineração, nós temos áreas da terra usada também para turismo, né? Para fornecer áreas da terra, aí já são o uso da bacias hidrográficas, que é fornecimento de energia, e o uso urbano também, né? Então, turismo, o que mais? Agropecuária, que foi mencionado. Mineração. Professor. Oi. Como o senhor falou antes, a questão daqui de Urbano Santos, né? Aqui, no início, a terra foi muito usada, foi por conflitos territoriais, né? Hoje em dia, ainda é usada também nesse sentido, né? De conflitos entre as grandes empresas e o pequeno produtor. Então, assim, eu vejo por esse lado, por causa do que nós temos hoje como é? Nessa briga que tem, né, de litígio, até das terras devolutas. Então, também ela é usada para isso, né, por conflitos territoriais. Sim, então tem na verdade, o conflito é resultante do uso, né, então tem a silvicultura, que é com ênfase à produção de eucalipto, e a agricultura familiar, em função disso, tem os conflitos, certo? Quando a gente fala agropecuária é um termo genérico que abarca muita coisa, né? E aí eu tentei descrever, assim, muito embora somente em termos de tópico, quais são as formas ou as atividades, os sistemas de uso da terra predominante no Maranhão, certo? Claro que tem alguns usos que eu não vou relatar, mas que cabe vocês lembrarem e a gente discutir juntos aqui esses usos. Hoje, eu vou fazer considerações gerais sobre essas formas de uso e amanhã nós vamos detalhar cada uma forma de uso, falando de áreas de ocorrência, falando de danos ambientais e falando de retorno econômico, certo? Então, nós temos aqui no Maranhão os sistemas de uso da terra predominantes são esses aqui que eu vou relatar para vocês, né? Nós temos a pecuária. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Nós temos a pecuária, mas a pecuária ela pode ser dividida em termos didáticos, né? Então, a pecuária, ela é uma pecuária, como o Júlio relatou ainda há pouco, ela é predominantemente pecuária de corte e, como sendo predominantemente pecuária de corte, ela ainda pode ser dividida, né? Então, a pecuária ela pode ser dividida de acordo com o animal que é criado. Então, nós temos a pecuária voltada para bovinos, que é a predominante.
temos a pecuária voltada para bubalino, asinino, suíno, caprino, né? Então, nós temos, dá para dividir, mas aqui a gente vai dividir com relação ao sistema de uso. Nós temos a pecuária enquanto um sistema extensivo, que pelo próprio nome usa extensas áreas, né, sem confinamento, voltado apenas o animal criado a pasto, e normalmente, por se utilizar de grandes áreas, né, essa pecuária, ela é basicamente, ela se baseia, né, na fertilidade natural dos solos. Então, em regiões de solos férteis, a pecuária vai bem, em regiões de solos pobres, a pecuária capenga, ela vai mal, né? Então, se vocês pegarem aí, compararem áreas em que a pecuária é forte no Maranhão, ou os solos são férteis, ou o pessoal, de algum modo, tecnificou, mudou a produção. Então, quais as áreas em que a pecuária é forte hoje no Maranhão, gente, que vocês podem relatar? Assim, grosseiramente mesmo. Imperatriz, professor. Imperatriz é forte na área da pecuária, Imperatriz, né? Isso. Região do oeste do Maranhão, né? Sim, o oeste do Maranhão, a pecuária é forte. Mas no oeste do Maranhão, a força da pecuária se dá pela extensão das áreas e pela uma fertilidade relativamente mais alta quando comparada a outras áreas, né, próxima ao oeste. Por exemplo, para o norte. Para o norte, a gente tem uma pecuária, né, muitos animais sendo criados, e, entretanto, é uma pecuária que tem muito problema. Os animais não têm um ganho de peso pequeno, os animais adoecem mais, isso tem uma relação direta com a fertilidade do solo, né? Mas boa parte também da pecuária próxima ao oeste do Maranhão, na região central, tem a ver com algum nível de melhoria na pecuária. Mesmo sendo um sistema extensivo, o pessoal já melhorou em relação à genética. Então, o pessoal trabalhou com melhoramento genético. Tem uns sistemas de melhoramento genético que são aqueles tecnificados mesmo, com seleção de matrizes, o que mais? De reprodutores, com inseminação artificial, mas algum grau de melhoria do pasto em si. Então, Bacabal, por exemplo, Santa Inês, a pecuária melhorou por conta disso. Ainda que seja sistema extensivo, a gente já vê algumas iniciativas de cultivo do pasto com mecanização, com correção do solo e com adubação. Por isso que aquela área hoje tem uma produção maior e uma produtividade também maior. Em outras áreas, há uma preocupação com melhoria genética, mas é uma seleção que é meio complicada, né? Eu até sorri de alguns criadores do município de Bequimão, ele me falando como é que eles melhoram geneticamente o rebanho. Lá, na área, o pessoal cria animais soltos nos campos inundáveis, né? Então, não tem, assim, muitas áreas cercadas ainda, e todos os animais estão juntos, de um proprietário A, B ou C. Só que tem um proprietário A que tem um animal que tem uma genética boa. É um animal que tem uma melhoria genética, que tem um porte grande, que tem um grau de resistência grande também, que um ganho de peso é grande. E tem o produtor B, que tem o rebanho dele com vaquinhas pequenas e um boi menor ainda, né? Aí que os caras fazem? O boi pequeno, normalmente ele é mais ativo, então ele consegue cruzar com vacas, inclusive aquelas que passaram por uma melhoria genética. E o sujeito, o produtor, ele não quer que isso aconteça. O que ele faz? Na calada da noite, ou então em um dia mais tranquilo, ele pega um peão dele, vai para o campo e castra os animais do outro produtor. E aí fica só o dele como reprodutor que cobre, né, que copula
com as vacas dele e com as fêmeas também do outro produtor. É um sistema que funciona, mas quase sempre resulta em morte, né? Ou do boi ou do dono do boi. Então, é um problema assim, que gera conflito entre criadores de gado naquela região. Mas, em geral, nas áreas de solo pobre, em que não há melhoria genética, a pecuária é muito ruim, né? Então, se vocês pensarem aí na pecuária, naquela região de Anapurus, Brejo, aquela área lá, os animais quase sempre eram criados nem a pasto, eles eram criados soltos, consumindo frutos, rebrota de plantas nativas, né? Algum pasto natural, eles se utilizavam também. Mas, em geral, havia o problema da baixa disponibilidade de alimento e de alimentos ricos em celulose, que permite mais a manutenção do animal do que propriamente a engorda e ganho de peso, né? Então, nessas áreas, a pecuária ela é frágil por esse sistema de uso da terra. É extensivo, mas é um extensivo sem implantação de pastagem, certo? Bom, nós temos ainda a pecuária semi-intensiva. Essa pecuária semi-intensiva, a pecuária semi-intensiva, ela é praticada em poucos lugares no Maranhão. Na verdade, assim, algumas áreas de Bacabal, algumas áreas de Santo Inês, grandes grupos empresariais estão inserindo a pecuária de corte semi-intensiva, né? Mas são iniciativas isoladas que diferem muito de outras realidades do Brasil, como, por exemplo, Mato Grosso, como, por exemplo, Goiás. Goiás hoje ele desponta no cenário nacional com confinamento de animais, o que é mais ou menos uma contramão do que ocorre com a agricultura no Maranhão. A agricultura está se tornando cada vez mais intensificada, né? Mas, em contrapartida, o rebanho ele não está sendo criado num regime de confinamento. Poucas iniciativas têm ocorrido, o que gera um prejuízo para o Maranhão. Isso mostra o quê? Que não está havendo um aspecto de complementação entre pecuária e agricultura. O movimento que está acontecendo é de substituição da pecuária pela agricultura. É o que tem ocorrido aí em muitos municípios maranhenses. O produtor de soja e de milho, ele compra uma grande área, que é predominantemente pastagem degradada, e ele vai transformar esse pasto degradado em uma área agrícola, né? Isso é uma forma, inclusive, que a agricultura de larga escala tem encontrado para tentar se eximir dos problemas ambientais decorrentes, né, de suas atividades. Então, o pessoal diz assim, nós não estamos mais implantando áreas agrícolas em áreas de vegetação nativa, nós estamos inserindo em áreas de pastagens degradadas. Uma parte disso é verdade, mas quando o cara compra uma fazenda que tem uma reserva legal lá dentro, mais ou menos conservada, ele passa por cima de tudo, né? E acaba deixando a reserva dele legal em uma área muito restrita da propriedade para cumprir a legislação, né? Mas essas áreas, elas quase sempre são isoladas e não cumprem o papel fundamental dela previsto na legislação, que é de refúgio da vida silvestre com corredores ecológicos para permitir que essa fauna seja mais ou menos preservada. Tem a pecuária confinada, com pouquíssimas iniciativas no Maranhão, que seria a intensiva ou superintensiva, pouquíssimas iniciativas, e essas iniciativas se restringem a um período do ano, que é a criação dos chamados hotéis bovinos, né? Que o cara que está com rebanho magro, no final da seca, que para não perder animal, ele se obriga a pagar uma espécie de hospedagem com ganho de peso do animal em áreas de grandes criadores que também são produtores de soja, de milho e trabalham nessa vertente aí da criação de gado. Alguma dúvida até aqui, gente? Ou tá bom?
Hein, pessoal? Professor, tem uma pergunta do Luiz Chaves. Luiz, diga aí. Ele colocou no chat. Bom, Luiz, então, qual a pergunta dele? Esse problema da pecuária, castração do gado vizinho acontece? Sim. Então, Luiz, na verdade, não há o desconhecimento por parte do cara que quer melhorar. Ele quer melhorar, mas ele não tem como, por exemplo, confinar os animais dele. Porque eu só posso ter uma melhoria do meu rebanho de forma eficiente se meus animais estiverem presos, pelo menos assim, num pasto de médio a grande porte ou confinado. Se não tiver, eu não consigo fazer isso, porque lá todos os animais são criados juntos. Então, o rebanho do produtor A, B e C convivem, eles disputam a mesma área. Então, eu não teria como restringir uma área para botar o meu rebanho com minhas matrizes e meu reprodutor junto. Tem que conviver mesmo com os outros animais. E a castração, ela é uma prática meio extrema, porque o sujeito, ele não quer, o produtor que tem um animal pequeno, ele não quer se desfazer do animal, muitas vezes ele é apegado, o animal tem até nome, é batizado, né? E nem quer castrar, ele não quer se desfazer, não quer castrar. E o outro, que quer melhorar o rebanho, ele nem tem interesse em comprar o animal e muitas vezes já está em conflito com o produtor que tem animal de má qualidade genética. E aí acaba que o conflito se estabelece, certo? Era só isso, né, Vitória? Só se pergunta, não era? Somente essa. Tá, então vamos continuar. Com relação à agricultura, a agricultura ela é bem diversificada no Maranhão. Apesar da gente, a grosso modo, olhar só 2 sistemas, né, existem muito mais sistemas que estão instalados, né? O primeiro sistema que ele é predominante no número de praticantes, mas tem um movimento de perda de área significativa, é o sistema itinerante com corte e queima da vegetação. Então, esse é o sistema tradicional de uso da terra, que vem lá dos indígenas e foi, de certo modo, incorporado tanto à agricultura quanto à pecuária, né, pelos europeus, e que em algumas áreas nunca foi plenamente substituído, ou agora que começa a ter um processo de substituição. O Maranhão, o Pará, o Amazonas, né, quase sempre são estados que não tiveram esse movimento de substituição ainda efetivado. Por mais que hajam críticas ao sistema tradicional, o sistema itinerante, ele ainda é usado por muitos criadores de gado, inclusive aqueles grandes criadores, que eles usam do corte e queima da vegetação para a implantação da pastagem e da queima do pasto para a renovação da fertilidade do solo. Então, esse sistema, apesar de a gente considerar somente na agricultura, ele é uma variável importante que deve ser considerada também na pecuária extensiva, certo? Bom, nesse sistema, há um conflito hoje com os grandes produtores, porque os grandes produtores acusam os agricultores familiares que se utilizam predominantemente do sistema de corte-queima de promover incêndio, de degradar o solo, de ocasionar matança de animais e assim por diante. E do mesmo modo, o agricultor familiar que vive com esse sistema itinerante, ele diz, olha, na minha área, quando eu trabalhava só com corte e queima, ainda tinha plantas, eu conseguia fazer extrativismo, eu conseguia ter água, eu tinha também acesso a produtos da fauna, né? Tinha como fazer isso. E na agricultura de grande escala, né, mecanizada, eu não há possibilidade alguma de ter recursos extrativistas, de ter fauna, de ter flora, que permita o desenvolvimento dessa atividade. Então, nós vamos trabalhar esse sistema com detalhe para entender quais são os ganhos para o produtor
e quais são os danos que ele enfrenta em função dessa prática, certo? Também nós temos uma agricultura. A agricultura intensiva, gente, ela também é diversificada hoje. Então, existe a intensiva no sistema convencional, que é aquela agricultura que gradeia tudo, que todo ano revolve o solo, que utiliza pesticida no nível máximo recomendado ou além disso, né? Então, essa é a agricultura convencional, que infelizmente é praticada por muitos produtores ainda, inclusive Oi? Inclusive os maranhenses que entram... Alguém falou aí, gente? Perguntou alguma coisa? Williams, está com o microfone aberto aí, Williams. Desculpa aí, professor. Certo. Bom, tem uma pergunta do Williams aí, que ele fala dos sisteminhas. Depois eu vou falar desse sisteminha aí, Williams. Tá bom? Então, voltando aqui, eu tenho a agricultura intensiva no sistema convencional, que é aquela que predomina em muitas áreas do Maranhão, inclusive maranhenses que entraram recentemente nesse sistema produtivo, acreditam mais nele do que em qualquer outra coisa. Muitas vezes, o sujeito que trabalhava com agricultura itinerante, com pastagem extensiva, ele vê na agricultura intensiva, no sistema convencional, com trator para revolver tudo, a única possibilidade de dar certo, né? Mas a gente também vai ver as características desse sistema e entender que muitas vezes até os próprios agricultores que conviveram com essa prática foram obrigados a mudar para poder manter suas áreas produtivas. Existe também a agricultura intensiva irrigada. Essa é uma agricultura que tem bons resultados, mas ela é muito ineficiente do ponto de vista do uso da água, e no Maranhão isso já está sendo um problema, principalmente nas áreas de chapada, de platô, que o pessoal cultiva soja, milho para produzir semente. Então, é tudo irrigado no período de máxima seca, justamente para não ter problema com praga e doença, e ter um grão de qualidade que sirva para a semente. Então, aí cabe um entendimento do que é grão e semente. Grão é tudo aquilo que é produzido, né, na agricultura enquanto cereal, e o grão que serve com semente, ele tem características distintas, ele é cultivado de uma forma distinta, com melhorias na sua qualidade para poder servir. Então, toda semente é um grão, mas então todo grão pode ser considerado uma semente. E aí essas sementes são cultivadas onde? Naquelas áreas de platô mais elevadas, né, que tem nascentes que estão sendo utilizadas para irrigação, que tem causado problema, principalmente na bacia do Parnaíba, ali no Rio Balsas, né, tem ocasionado redução significativa do volume de água, e tem relatos assim impressionantes. Eu mesmo já visitei algumas nascentes, o volume de água captado muitas vezes é igual a metade ou um volume superior à metade do que a nascente produz para poder, né, trabalhar com essa irrigação. Tem agricultura irrigada também hoje, muitas áreas do Maranhão, em Anapurus, em Brejo, tem algumas áreas, e o sistema principal dessas áreas de produção de semente é pivô central. Então, o pivô central é um sistema que tem muita perda de água por evaporação e por deriva, né? E como nas chapadas onde é cultivado as sementes, tem muito vento, essas perdas aumentam consideravelmente. Tem também a agricultura irrigada por inundação. Essa agricultura irrigada por inundação, ela é mais restrita ao cultivo do arroz. Então, ela é predominante em São Mateus, ela ocorre em Vitória do Mearim, Viana, Arari e em alguns outros pontos isolados do território maranhense. E tem o sistema de gotejamento, que é um sistema mais eficaz, mas que pode ocasionar salinização, dependendo do volume de água utilizado, e é utilizado hoje no Maranhão em algumas áreas de produção de frutíferas. Em Barra do Corda, Sucupira do Norte, Grajaú já tem sistemas significativos
de produção de frutífera com esse sistema de gotejamento, certo? Também tem a agricultura intensiva em larga escala, em sistema de plantio direto e cultivo mínimo. O que muda aqui, né, em relação à agricultura intensiva relatada lá acima? É justamente as práticas de conservação do solo e da água no sistema agrícola. O sistema de plantio direto na palhada ou na palha foi um sistema que foi desenvolvido com base em observação de práticas tradicionais do uso da terra e foi ampliado para essas áreas grandes e hoje tem um resultado bem significativo, né? Em algumas áreas que só tinha possibilidade de produção de uma safra ao ano, o sistema de plantio direto, que melhorou a umidade, a porosidade do solo, tem possibilidade até 3 safras. Aqui no Maranhão, o sistema de plantio direto ele é uma tentativa de muitos agricultores de larga escala, mas pelo fato de ter altíssimas temperaturas, uma elevada umidade e uma insolação também alta, quase sempre não se consegue o sistema de plantio direto, porque não tem aquele período frio para que a matéria orgânica seja conservada sobre o solo, certo? E aí o que se faz aqui no Maranhão, predominantemente, é o cultivo mínimo. Eu tenho palhada, essa palhada ela é ao longo do ano decomposta, e quando eu chego no início do outro ciclo agrícola, tem alguns resíduos que são mais ricos em carbono e celulose, mas ainda assim é uma vantagem porque o solo é revolvido minimamente, né, o material é plantado diretamente sobre esse resíduo, ainda que o solo não fique permanentemente protegido. E hoje também tem os sistemas agroflorestais, né, com quintais, os quintais agroflorestais que são muito comuns, né, os quintais são mais comuns do que os sistemas mais amplos, mas já existem alguns sistemas com experiência, inclusive, incorporando animais, né, os sistemas agro-silvopastoril, que eu vou abordar posteriormente, né, mas são sistemas que trazem resultados interessantes sob o ponto de vista do uso do solo e conservação desse solo, da manutenção da água no sistema e de uma permanência do agricultor numa única área por muito tempo. E aí eu destaquei aqui a silvicultura, apesar de ser uma modalidade de cultivo, né, eu trouxe ela para cá separando porque ela tem especificidades, né? A silvicultura ela pode ser trabalhada como monocultivo, e no Maranhão predomina isso, a monocultura do eucalipto e de algumas outras espécies, como o bambu, a acácia, a teca, em pontos isolados, mas o eucalipto ele é predominante aí, pega boa parte do oeste do Maranhão, o sudeste do Maranhão também já está cheio de eucalipto, né? A parte aqui próximo ao norte, né, nos lençóis maranhenses, também já tem áreas expressivas implantadas com o cultivo do eucalipto. E o que preocupa no monocultivo é a expansão com a supressão de áreas de antigos cultivos e sistemas itinerantes, com a supressão também de áreas de pastagem e de áreas de floresta, né? Então, muitas vezes o eucalipto é implantado aqui, ele é cultivado com um destino final somente, ou quase que predominantemente, para produção de carvão. Mesmo porque a produção de celulose, assim, foi projetado um monte de coisa, aí para a produção de celulose, mas a celulose, o volume a celulose ela é destinada principalmente para a fabricação de papel, mas a fabricação de papel tende a diminuir, principalmente hoje com o uso de aulas remotamente, com sistemas de armazenamento de dados cada vez maiores. A população está acostumando a ler na tela do computador, apesar de muitas vezes ser prejudicial na tela do celular, então a demanda por papel tende a diminuir. Mas claro que tem outras aplicações também, né? Então nós temos, dentro da silvicultura, o eucalipto sendo
cultivado no sistema de integração lavoura-pecuária, né, no início da implantação do sistema, que evolui para o sistema ILPF, que hoje tem uma propaganda imensa aí no sistema, para esse sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, uma propaganda, inclusive, feita pela Embrapa, porque a Embrapa ela tem fazendas experimentais, ela vende essa tecnologia, mas esse sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, muitas vezes, está restrito ao produtor de larga escala. E ao produtor de pequena escala, ele tem muita dificuldade de implantar, porque muitas vezes o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta ele só vai ter um retorno com 4, 5 anos, né, de fato. Até a implantação completa do sistema, o produtor tem que arcar com a parte dos custos de implantação. E aí, na propaganda do sistema ILPF, a Embrapa menciona que a agricultura, nesse sistema de integração, pagaria os custos de melhoria do solo e instalação do sistema, mas muitas vezes isso não é verdade, isso é verdade para a grande propriedade. Então, o cara planta lá, sei lá, 300 hectares, 500, 1.000 hectares do sistema ILPF, e esses 1.000 hectares que ele cultiva inicialmente, ele cultiva com soja, ele cultiva com milho na safrinha, e claro que o volume do que é produzido aí dá para arcar com boa parte, às vezes até sobra, na implantação desse sistema, mas não é muito verdade para o pequeno produtor não, né? E aí, eu destaquei também aqui o uso urbano. O uso urbano, eu classifiquei como um uso urbano com infraestrutura precária, sem infraestrutura e em áreas de risco, né? No Maranhão, se a gente pegar o uso urbano do solo, ele ocorre concomitante nesses 3 sistemas últimos aqui, ou com infraestrutura precária, associada a áreas sem infraestrutura e em áreas de risco, o que é pior, né? Então, se eu pegar ali aquele caso que a gente mostrou, né, em Buriticupu ou aqui na Ribeira, tem infraestrutura precária, nas bordas não tem infraestrutura, nas bordas da cidade, no caso aqui do condomínio, e quase sempre está associada a áreas de risco, né? Então, tem danos que são grandiosos aí, certo? Alguma discussão sobre isso, gente? Só vou responder aqui em relação ao William, ao sisteminha. O sisteminha, ele vem sendo trabalhado pela Embrapa e distribuído aí como alternativa pelo governo do estado, como um sistema que pode ser desenvolvido em uma pequena área, com possibilidades grandiosas. Sim, William. O sisteminha em si, ele oferece, de fato, a perspectiva de utilizar pequenas áreas de forma eficiente. Entretanto, usar uma pequena área de forma eficiente significa conhecer de muitas atividades que muitas vezes o produtor não está acostumado, né? Então, por exemplo, o cara que trabalha com hortaliça, no sisteminha, obrigatoriamente, tem a variável tanque com peixe, certo? E aí, criar peixe, o pessoal acha que é assim, fez um tanque e botou o peixe, está tudo certo. Não é bem assim, né? Criar peixe é algo extremamente complicado. Se num aquário, um aerador já é difícil, né? A gente sabe aí pelas estimativas de sobrevida dos peixes que são comprados na loja e levados para casa, quase todos morrem com menos da metade da estimativa de vida. E num tanque que está em meio, por exemplo, em meio a uma área de produção agrícola, que por vezes recebe pesticida, por vezes a água não é de qualidade, né? E muitas vezes o produtor não sabe nada de peixe, aí o principal produto, né, o produto de valor comercial maior, que está ali, ele pode ser perdido, pode ser, ao invés de um ganho, um prejuízo, certo? Mas o sistema, a lógica do sistema é bom, né, quando bem executado. A Jacenilde aí está falando que apresentou um artigo no ENG, né,
a gente trabalhou aí vendo a questão dos sisteminhas, que eu acho que é uma alternativa viável, sim, mas ela não deve ser vista como a salvação de tudo, né, que é apresentado pela Embrapa aí como a salvação de todos os problemas, e o governo do Estado se apropriou, né, desse discurso e trabalha como a única perspectiva para a agricultura familiar hoje a questão do sisteminha, certo? Tem alguma questão, gente, sobre o que eu falei até agora? Jacenilde, você pode falar aí da experiência dos sisteminhas, qual o ganho que a população menciona, o pessoal que trabalha com isso? Jacenilde? Pessoal, alguma pergunta? Estou por aqui, professor, mas está ótimo. Obrigado pela resposta. Obrigado pela contribuição. Beleza, então. Bom, o que há de comum nesses sistemas de uso da terra no Maranhão, gente? O que vocês conseguem perceber entre o uso urbano e o uso agrícola com a pecuária e com a agricultura, né? Assim, de um modo geral, naquelas atividades que são predominantes. O que vocês percebem? Um mau uso, né, professor? O mau uso, justamente, e o não conhecimento desses solos, aí consecutivamente vai acarretar no mau uso desses solos, né? Exato. Então, assim, o mau uso, né, que normalmente a gente fala que é problema na agricultura, ele também é feito, ele também se dá na pecuária e também se dá no uso, né, urbano. E aí tem outra forma de uso, que eu não mencionei ali, mas a gente vai trabalhar ao longo do tempo, que é o uso extrativista, né? Vocês veem algum problema em áreas que são deixadas para fins de extrativismo no Maranhão? Vocês conseguem perceber, assim, um extrativismo do Babaçu, do Bacuri, da Jussara e assim por diante, que em quase todos os estudos o pessoal relata como sendo o extrativismo como sendo uma variável de conservação dos ecossistemas, do bioma, né? Mas vocês veem algum problema nisso? Dá para perceber? Vocês têm algum relato de que já viram problema nesse tipo de atividade? Esse tipo de uso da terra? Então, assim, nós podemos relatar alguns problemas como, vamos citar o Babaçu, que é o caso mais típico do Maranhão, né? Como se tem o uso da terra a partir do extrativismo, então eu tenho o extrativismo do Babaçu, ele pressupõe a conservação do babaçual, não é isso? Quando eu conservo um babaçual, em outras palavras, eu estou priorizando uma espécie. E ao priorizar uma espécie, eu encaminho o uso da terra para homogeneização, né, da cobertura vegetal. Então, se vocês verem todos os babaçuais que são utilizados com muita frequência, o pessoal tende a raliar o babaçual tirando outras espécies de árvore, que seria a planta responsável pela fertilização da área. Em áreas de Jussara, aqui é onde eu moro, tem muito isso. O cara é extrativista, tem uma área de Jussaral. O que ele faz? Ele, dentro do Jussaral, ele tira todas as outras plantas que não o interessam. E aí o que acontece? Quando se faz isso, você, primeiro, elimina as outras plantas e, segundo, faz o quê? Segundo, acaba por tornar vulnerável ou improdutiva a espécie de interesse. Então, nos jussarais é muito comum a planta adoecer porque não tem outras plantas, então besouro, fungo, vai se alojar só na palmeira da jussara, o que antes não acontecia. O que vai ocorrer depois? A planta morre. Ou, em outras palavras, o cara que extrai o babaçu, a jussara, ele vai exaurir o sistema de frutos.
Então, ele não deixa sequer alimento para pássaros, para roedores. É o caso da Jussara, que no Maracanã, eles extraem a Jussara por completo. E por extraírem por completo, os papagaios, os bentivis, os sabiás ficam sem alimento. E esses animais, então, esses pássaros, eles tendem a se alimentar de outras espécies que nem faziam parte da dieta deles e, por isso, corre risco de se intoxicar, se tornar obeso, dependendo da dieta que ele assume. Por exemplo, os papagaios aqui, hoje, eles comem semente de acácia, que é uma espécie que é exótica. E aí a semente da acácia, ela tem alguns componentes que podem ser muito prejudiciais a esses pássaros. Os bentivis, eles deixam de comer jussara, e eles passam a comer só inseto ou pequenos peixes. O que acontece? A dieta dele fica carregada em proteína, e aí o pássaro engorda demais, a mãe que está alimentando os filhotes leva alimento muito rico para o filhote, ela não leva outros alimentos, e aí o filhote fica muito gordo. Como o período de criação do filhote é agora e começa a aquecer, as glândulas sudoríparas do filhote libera a secreção, e essa secreção atrai mosca, que põe a larva lá e mata o filhote. Entendeu? Então, assim, por mais que pareça uma atividade que é totalmente benéfica, tem muitos problemas que não são relatados. A priorização de uma espécie em detrimento de outra, a simplificação da vegetação é problemática sempre. Professor, o senhor falando em extrativismo vegetal mesmo, e tem um que é muito danoso, que é o extrativismo mineral, né? Exatamente, foi mencionado ainda há pouco pelo Williams, que a gente vai mencionar também, que é um foco de atividade hoje no Maranhão. Tudo se fala assim, antes de investigar qualquer coisa, investiga o potencial mineral do solo ou do subsolo dessa área. Então, se nós pensarmos aqui na ilha, na ilha do Maranhão, todo o sul da ilha está todo perfurado para extração de areia e de laterita, né? Grajaú, Codó, toda aquela área, tem muita área escavada para extração de gesso, né? Brejo, tem muito ponto de extração de calcário, né? E aí tem muitas áreas aí de exploração de argila, de areia, de material para construção civil, para cerâmica, que aqui perto de São Luís, em Bacabeira, né, Rosário, tudo é fornecedor de matéria-prima para a construção civil. Aí pega ali Itapecuru-Mirim, que tem cerâmicas, né? Fora a exploração de laterita também, né, professor? Exato, aqui tem muito, né? Nessa área aqui de São Luís tem muito. Não só de São Luís, mas da Ilha do Maranhão como um todo. Bom, tem mais alguma questão, gente? E meu povo, como está dando quase o horário, eu queria dizer a vocês que amanhã a gente vai discutir o que é conservação de solo, falar desses sistemas, e eu vou disponibilizar o pessoal que está me ajudando na execução do curso, para disponibilizar para vocês um livro, para vocês lerem os 2 primeiros capítulos, que são bem interessantes, que é um livro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que vai permitir que vocês entendam melhor e com mais profundidade qual a situação da conservação do solo, da terra de um modo geral no Brasil, e o que se entende como práticas conservacionistas, certo? Vitória, você tem como disponibilizar? Tem sim, professor. Tá bom, vou passar para você disponibiliza, certo? Ok. E tem alguma orientação para amanhã? Especial ou só o horário mesmo?
Não, professor, só o horário e a gente vai enviar um outro link para vocês no grupo do WhatsApp. Beleza, então eu vou ficar assim, eu vou passar hoje, daqui a pouco eu passo para a Vitória, ela encaminha para vocês, vocês leiam, né, o primeiro e o segundo capítulos, né, que vai ser em PDF aí para facilitar, mas tem muito material produzido sobre isso. Se vocês tiverem um interesse maior, a gente vai procurando e amanhã disponibiliza mais materiais, certo? Ok, professor. Bom, gente, então, por hoje, acho que já teve muita informação, né? Obrigado pela atenção e que amanhã mais gente participe aí para ficar mais dinâmico, tá bom? Então, até mais, até amanhã, tá bom? Boa noite para vocês, fiquem em paz e com saúde. Tchau.